assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa, será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Julia, vivida pela Jennifer Garner, que está apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso. Então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores pra todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que tá tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e tá todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e pra fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas. E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed, interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí, o sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar. Tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é Dia dos Namorados, ele tá com o celular apitando sem parar, um monte de entregas de flores pra fazer. É um dia maluco pra ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações, mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser. Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no Dia dos Namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa.
Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Julia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas, tipo a Cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado pro outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy pra ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá pra sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. Ah, e tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Julia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Julia direitinho. O Reed fica desesperado. Tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando para Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Julia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa para ele e... a esposa! Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Julia fica arrasada, claro. Mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz, aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada. E o clima entre os dois começa a pesar. A verdade tá entalada e você já sabe, isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e tá organizando a festa dos solteiros, tá cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro, ninguém manda flores pra ela, e tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá pra ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo, mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edison, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor,
e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas, todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá para sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa, será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Julia, vivida pela Jennifer Garner, que está apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso. Então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores pra todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que está tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e está todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e pra fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas. E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed, interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí, o sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar, tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é Dia dos Namorados, ele tá com o celular apitando sem parar, um monte de entregas de flores pra fazer. É um dia maluco pra ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações, mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser.
Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no dia dos namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa. Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Júlia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas, tipo a Cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado pro outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy para ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá pra sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. E tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Júlia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Júlia direitinho. O Reed fica desesperado, tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando para Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Júlia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa para ele e... a esposa! Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Júlia fica arrasada, claro, mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz, aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada. E o clima entre os dois começa a pesar. A verdade tá entalada e você já sabe, isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e tá organizando a festa dos solteiros, tá cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro, ninguém manda flores pra ela, e tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá pra ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo,
Mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edison, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor, e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas. Todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá para sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa, será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Julia, vivida pela Jennifer Garner, que está apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso. Então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores pra todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que está tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e está todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e pra fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas. E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed, interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí, o sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar, tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é Dia dos Namorados, ele tá com o celular apitando sem parar, um monte de entregas de flores pra fazer. É um dia maluco pra ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações, mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras.
Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser. Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no dia dos namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa. Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Julia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas, tipo a Cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado pro outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy para ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá pra sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. E tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Julia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Julia direitinho. O Reed fica desesperado, tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando para Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Julia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa para ele e... a esposa! Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Julia fica arrasada, claro, mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz, aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada. E o clima entre os dois começa a pesar. A verdade tá entalada e você já sabe. Isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e tá organizando a festa dos solteiros, tá cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro. Ninguém manda flores pra ela.
E tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá pra ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo, mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edison, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor, e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas, todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá para sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa, será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Julia, vivida pela Jennifer Garner, que está apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso. Então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores pra todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que está tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e está todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e pra fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas. E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed, interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí, o sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar, tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é dia dos namorados, ele tá com o celular apitando sem parar,
Um monte de entregas de flores para fazer. É um dia maluco para ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações. Mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser. Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no dia dos namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa. Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Julia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas. Tipo a Cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado pro outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy para ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá pra sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. E tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Julia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Julia direitinho. O Reed fica desesperado, tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando para Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Julia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa para ele e... a esposa! Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Julia fica arrasada, claro, mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz, aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada.
e o clima entre os dois começa a pesar. A verdade está entalada e você já sabe, isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e está organizando a festa dos solteiros, está cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro, ninguém manda flores para ela, e tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá para ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo, mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edison, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor, e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas, todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay, e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá para sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa! Será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Julia, vivida pela Jennifer Garner, que está apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso. Então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores para todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que está tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e tá todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e para fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas. E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed, interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí,
O sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar, tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é dia dos namorados, ele tá com o celular apitando sem parar, um monte de entregas de flores para fazer. É um dia maluco para ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações, mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser. Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no dia dos namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa. Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Julia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas, tipo a cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado pro outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy para ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá pra sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. E tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Julia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Julia direitinho. O Reed fica desesperado, tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando para Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Julia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa para ele e... a esposa! Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Julia fica arrasada, claro, mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz,
Aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada. E o clima entre os dois começa a pesar. A verdade tá entalada e você já sabe, isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e tá organizando a festa dos solteiros, tá cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro, ninguém manda flores pra ela, e tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá pra ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo, mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edison, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor, e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas, todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay, e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá pra sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa, será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Julia, vivida pela Jennifer Garner, que tá apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso, então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores pra todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que tá tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e tá todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque, né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas, ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e pra fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas. E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed,
interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí, o sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar, tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é dia dos namorados, ele tá com o celular apitando sem parar, um monte de entregas de flores para fazer. É um dia maluco para ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações, mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser. Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no dia dos namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa. Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Julia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas. Tipo a Cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado para o outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy para ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá para sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. Ah, e tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Julia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Julia direitinho. O Reed fica desesperado, tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando para Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Julia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa para ele e...
A esposa. Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Júlia fica arrasada, claro, mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz, aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada. E o clima entre os dois começa a pesar. A verdade tá entalada e você já sabe, isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e tá organizando a festa dos solteiros, tá cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro, ninguém manda flores pra ela, e tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá pra ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo, mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edson, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor, e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas, todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá para sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Imagina um daqueles dias super especiais em que tudo pode acontecer, tipo o Dia dos Namorados. Agora imagina isso acontecendo em Los Angeles, uma cidade gigante, cheia de gente diferente, cada um com a sua história. É assim que começa o filme Idas e Vindas do Amor. Um verdadeiro quebra-cabeça de sentimentos, encontros e desencontros, tudo rolando em um único dia. A primeira coisa que você vê é o personagem do Ashton Kutcher, o Reed, super animado, porque acabou de pedir a namorada em casamento logo cedo. E ela diz sim. Só que do nada, ele começa a perceber umas coisinhas esquisitas nela. E aí você já pensa, opa, será que esse namoro vai dar certo mesmo? Enquanto isso, tem uma professora, a Júlia, vivida pela Jennifer Garner, que está apaixonada por um médico. Ela acredita que ele é incrível, mas adivinha? O cara é casado e tá mentindo pra ela. Mas calma, ela ainda não sabe disso. Então você fica torcendo pra ela descobrir logo e cair fora dessa furada. Ah, e tem também um menininho super fofo que tá apaixonado pela professora. Ele quer comprar flores pra ela e tudo. E quem ajuda ele? O próprio Reed, que trabalha numa floricultura e acaba virando quase um cupido nesse dia maluco. Ele entrega flores pra todo mundo, escuta histórias de amor, brigas, reconciliações, tudo em tempo real. A história pula de personagem em personagem. Tem uma assistente de celebridade, interpretada pela Jessica Alba, que está tentando entender o que quer da vida amorosa. Tem um jogador de futebol americano que ainda não saiu do armário e está todo confuso, enquanto o mundo espera que ele conte a verdade. Tem também duas amigas, uma, Anne Hathaway, que trabalha em vários empregos, inclusive como operadora de telesexo. Sim, você leu certo. E tenta esconder isso do novo namorado. E a outra, Queen Latifah, que é a chefe dela, sempre muito prática, mas que também se envolve sem querer nas loucuras do dia. E olha que curioso, enquanto todo mundo corre atrás do amor, tem gente que nem liga pra isso. Tipo a Cara, interpretada pela Jessica Biel, que odeia o Dia dos Namorados e até faz uma festa só pra quem tá solteiro e de saco cheio dessas coisas. Mas no meio dessa confusão, ela também acaba se conectando com alguém, porque, né? Até quem não acredita no amor pode ser surpreendido. No avião, tem uma soldado voltando pra casa só por um dia. E ela conhece um cara que parece ser só um desconhecido. Mas no final das contas, ele tem uma ligação super importante com outro personagem. Você vai entender tudo no fim. E aí tudo faz sentido. Ah, e pra fechar com chave de ouro, tem um casal de velhinhos que estão juntos há décadas, mas que também enfrentam seus próprios problemas.
E o mais bonito é ver que o amor deles, mesmo com os altos e baixos, ainda é forte de um jeito diferente, mais calmo, mais cheio de verdade. O filme começa bem cedinho. Sabe aquele momento em que o sol tá só dando o ar da graça? Então, a gente vê o Reed, interpretado pelo Ashton Kutcher, acordando todo empolgado. Ele tá com um sorriso de orelha a orelha porque fez uma coisa grande. Pediu a namorada em casamento. Isso mesmo, ele tá todo feliz, emocionado, quase chorando de alegria. E ela, a Morley, vivida pela Jessica Alba, diz sim. Mas calma aí, o sim dela não parece tão empolgado quanto o dele, sabe? Já dá aquela sensação de que tem algo estranho no ar, tipo quando alguém diz que tá tudo bem, mas tá com aquela cara de quem quer sair correndo. Reed trabalha numa floricultura, e como é dia dos namorados, ele tá com o celular apitando sem parar, um monte de entregas de flores para fazer. É um dia maluco para ele. Basicamente, ele é o entregador do amor naquele dia. Todo mundo quer rosas, presentes, corações, mas a vida amorosa dele, que parecia estar nos trilhos, já começa a mostrar umas rachaduras. Enquanto isso, em outra parte da cidade, tem a Julia, Jennifer Garner, que é professora e super amiga do Reed. Ela tá toda bobinha, feliz da vida com o namorado, o Dr. Harrison, Patrick Dempsey. Ele é médico, charmoso, atencioso, ou pelo menos parece ser. Ela tá fazendo os planos mais fofos do mundo para surpreender ele no dia dos namorados. Comprou uma passagem para voar até outro estado só para jantar com ele. Ai, ai. A gente já começa a torcer por ela, mas também fica meio desconfiado porque esse cara tá com muita cara de esconde alguma coisa. Agora entra em cena um menininho super fofo, o Edison. Ele é aluno da Julia e tá apaixonado. E por quem? Pela própria professora. Ele quer dar flores para ela e tudo. Quem ajuda ele a preparar a surpresa? O Reed, claro, o entregador oficial do amor do dia. É bem bonitinho ver como até uma criança tá tentando lidar com esse negócio complicado que é o amor. Aí o filme começa a nos mostrar outras histórias paralelas. Tipo a cara, Jessica Biel, que trabalha organizando eventos e tá de saco cheio desse dia. Ela odeia o Dia dos Namorados com todas as forças. Todo ano ela faz uma festa dos solteiros com um bolo em formato de coração que ela literalmente bate com um taco de beisebol. É engraçado porque, mesmo ela dizendo que não liga pra isso, no fundo dá pra ver que ela só queria ser lembrada por alguém, receber flores, se sentir amada como todo mundo parece estar se sentindo. Também tem a Liz, Anne Hathaway, uma mulher cheia de empregos que corre de um lado pro outro. O mais maluco é que ela tem um trabalho secreto. Ela atende telefonemas fazendo voz sexy para ganhar uma grana extra. E ela tá começando a sair com o Jason, um cara legal que trabalha no mesmo lugar que ela, só que ele não faz ideia do que ela faz nas horas vagas. Já dá pra sentir que isso aí vai dar um nó daqui a pouco. Enquanto isso, no meio do caos, aparece o Kelvin, Jamie Foxx, que é repórter e tá irritadíssimo porque mandaram ele cobrir matérias de Dia dos Namorados. Ele queria falar de esporte, mas agora tem que entrevistar casais apaixonados e falar de romance. Ele reclama o tempo todo, mas aos poucos vai se envolvendo nessa vibe romântica do dia também. E não para por aí. A gente conhece também o Sean Eric Dane, um jogador de futebol americano que tá sumido da mídia e todo mundo quer saber o motivo. Ele tá escondendo algo muito pessoal. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. O dia vai ficando cada vez mais tenso para ele e dá pra ver que tem uma decisão grande vindo por aí. Ah, e tem um casal de idosos super simpático que a gente vê de relance nesse começo. Eles estão juntos há décadas e a gente ainda não sabe muito sobre eles. Mas a conexão entre os dois é forte e bonita, mesmo que alguma coisa pareça estar pesando ali. Lembra do Reed, o cara da floricultura que estava todo feliz por ter ficado noivo? Então, a alegria dele começa a sumir rapidinho. A Morley, a noiva, tá estranha. Ela diz que ama ele, mas age como se tivesse se arrependido. Não quer contar pra ninguém que ficou noiva, evita o assunto, dá desculpinha, e o Reed começa a perceber que talvez ela tenha dito sim, só pra não magoar ele. Triste, né? Ele até tenta se convencer de que tá tudo bem, mas no fundo sente que tem algo errado. Enquanto isso, a Julia, a professora que ia viajar para surpreender o namorado médico, o Dr. Harrison, embarca toda feliz no avião. Mas adivinha o que o Reed descobre? Que o tal médico é casado. Pois é, o cara tem uma esposa e estava enganando a Julia direitinho. O Reed fica desesperado.
tenta avisar a amiga, mas ela já tá voando pra Denver achando que vai ter um jantar romântico com o amor da vida dela. Dá até raiva desse doutor, viu? Chegando lá, a Julia se depara com a verdade na pior maneira possível. Ela vai até o restaurante e descobre que ele reservou uma mesa pra ele e... a esposa! Ela entende tudo ali, na hora. O cara não só mentiu, como ainda teve a cara de pau de manter os dois relacionamentos no mesmo dia. A Julia fica arrasada, claro, mas depois você vai ver que ela vai dar o troco direitinho. Agora vamos falar da Liz, aquela moça que trabalha como operadora de telesexo, mas esconde isso do namorado, o Jason. Ela passa o dia inteiro se enrolando, mentindo, trocando de voz, atendendo ligações escondida, e o Jason começa a achar estranho. Ele tenta entender, mas ela nunca diz a verdade. Dá pra ver que ela gosta dele, mas tem medo de ser julgada. E o clima entre os dois começa a pesar. A verdade tá entalada e você já sabe, isso vai explodir a qualquer momento. A Cara, aquela mulher que odeia o Dia dos Namorados e tá organizando a festa dos solteiros, tá cada vez mais estressada. Ela fica sozinha o dia inteiro, ninguém manda flores pra ela, e tudo que ela tenta fazer dá errado. No fundo, dá pra ver que ela só queria se sentir especial também. E sabe quem aparece bastante por perto dela? O Kelvin, o repórter que estava irritado por ter que cobrir notícias românticas. Eles se provocam o tempo todo, mas rola uma faísca ali no meio das brigas, viu? E o garotinho Edison, que estava todo animado para entregar flores para a professora. Coitado, ele também se frustra. A entrega não dá certo, a professora tá triste por causa do namorado pilantra, e ele fica desanimado. Mas mesmo assim, continua acreditando no amor, e isso é bem bonitinho. Agora vamos falar do Sean, o jogador de futebol americano. Ele passa o dia todo escondido, sem dar entrevistas, todo mundo tentando descobrir o motivo. A verdade é que ele tá lutando com um segredo. Ele é gay e não sabe se tá pronto para contar isso pro mundo. Dá para sentir o peso que ele carrega, tentando parecer forte por fora, mas sofrendo por dentro. Ele tem medo de como o público vai reagir, dos contratos, da imagem. É uma batalha silenciosa, mas poderosa. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.